Olá, como vai? Meu nome é Sandro. Eu venho aqui hoje para a gente fazer umas questões bem interessantes de física, tá? Trouxe uma questão aqui bem diferenciada de cinemática vetorial, tá? Vamos nela. Uma escada AB, essa escada AB aqui que está em marrom aqui, tá? Desliza ao mesmo tempo encostada na parede e no chão, tá? O ponto A na parede, o ponto B no chão, ok? E a figura retrata isso, tá? Vamos lá. Esse ponto B da escada, esse aqui, desloca-se com uma velocidade vetorial aqui, ó, VB, tá? De módulo constante. O valor numérico da velocidade daqui não vai mudar, tá? Para a esquerda, esse plano aqui, o chão é horizontal, essa velocidade vai para a esquerda. Em função disso, ele quer saber a velocidade, o módulo da velocidade do ponto A. Veja bem, olha a diferença aqui. Aqui eu botei o vetor velocidade VB, aqui eu botei a velocidade VA sem a noção vetorial, porque ele quer o módulo da velocidade do ponto A, tá? Dessa mesma escada, quando ela forma um ângulo θ em relação à horizontal, como está mostrado a figura aqui. Tudo bem até aí? Bem, eu trouxe para cá o desenho, tá? Aqui a escada AB, o ponto A encostado na parede, o ponto B encostado no chão. E como a questão já fala, a velocidade desse ponto B, ela tem módulo constante, a velocidade vetorial aqui, módulo constante, direção horizontal para esquerda, ou da direita para a esquerda. Isso é dado na questão. Bem, dá para ter, por puro bom senso, se a escada ela começa a deslocar encostada na parede e no chão, a velocidade do ponto A é vertical para baixo, ok? E eu tenho que fazer uma análise de tal forma a conseguir relacionar a velocidade desse ponto A com a velocidade do ponto B, tá? De que forma? Então vamos lá. Dá para ver que essa escada aqui, ela tem esse comprimento que é invariável, a escada não deforma. Ela tem, vamos supor que essa escada tem um tamanho L, ele é L o tempo todo. A escada não vai nem se contrair e nem se expandir, né? Então, qualquer tipo de velocidade que será projetada na direção da escada, ela tem que ter o mesmo valor. Eu não posso ter um ponto da escada com uma velocidade diferente de outro ponto da escada. Então, aí haveria uma deformação dessa escada, tá? Então, eu vou tentar pegar tanto a velocidade VB do ponto B e a VA do ponto A e projetar na direção da escada para fazer essa análise e, a partir dali, eu vou igualar as duas velocidades. A proposta da solução será essa. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Aqui eu peguei esse vetor VB e projetei na direção da escada, como eu falei que ia fazer. A mesma coisa eu fiz com o vetor VA do ponto A, tá? O B é tranquilo, esse ângulo aqui, peguei a direção da escada, prolonguei a direção da escada, tá ok? E esse ângulo aqui, com esse aqui, são iguais, porque são opostos pelo vértice, tá? A projeção de VB na direção da escada dá esse V'B, um vetor V'B, tá? A mesma coisa aqui, chamei esse ângulo aqui de alfa, porque o θ está aqui. Chamei aqui de alfa, sendo que alfa mais θ, eles somam 90 graus, porque no ângulo retângulo fechado aqui, né, entre parede e chão, o ângulo é 90 graus, tá? Então, o ângulo θ e o ângulo alfa são ângulos complementares, né? E projetei. Peguei aqui, ó, projetei 90 graus aqui, ó, na projeção. Eu achei esse vetor aqui, lilás, V'A, tá? A gente sabe, por posição vetorial, que esse V'B vai ser o VB cosseno de θ. Eu botei V'B. Agora, veja bem, eu não coloquei noção vetorial, não botei vetor aqui. Vamos lembrar o porquê disso? Se eu falo que o vetor V'B é igual ao vetor VB cosseno de alfa, cosseno de θ, eu estou dizendo, na verdade, que V'B e VB estão na mesma direção. Isso não acontece. Eu estou falando que em nível escalar, em módulo, o vetor V'B é o módulo do vetor VB vezes o cosseno θ. Tudo bem? Muito cuidado com esse tipo de análise, tá? A mesma coisa, o V'A e o VA. O vetor V'A vai ser o vetor VA cosseno desse ângulo, em nível escalar, em módulo, tá? Só que a referência que eu tenho, o texto foi bem claro com isso, quando ele faz um ângulo θ, quando a escada AB faz um ângulo θ com o chão. Então tem que usar o θ, não o alfa. O alfa é um ângulo auxiliar que eu tive que usar para poder fazer. Só que eu sei o seguinte, que alfa mais θ soma 90 graus. Então cosseno de alfa é cosseno de θ. Ou
seno de alfa é o cosseno de θ, né? Mas o que me interessa nesse momento é tirar esse cosseno de alfa aqui. Eu sei que cosseno de alfa é igual ao seno de θ, e coloquei aqui, tá? E o que eu faço agora? Foi como eu falei antes, a escada ela não vai se deformar, nem vai se contrair, nem vai se alongar. Então essa velocidade lilás aqui vai ser igual a essa velocidade laranja aqui, quer dizer, o vetor V'A vai ser igual ao vetor V'B, mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Eles são vetores aqui, ó, equipolentes, vamos dizer assim. Tá ok? Então eu vou pegar e vou igualar esse vetor aqui com esse aqui. Então logo, como é que vai fechar isso aqui então? Logo, eu vou falar que V'A em módulo é igual ao V'B também em módulo. Tá? E vou substituir a expressão que eu achei para cada um deles. Tá? O V'A é VA vezes seno de θ, e o V'B vai ser o VB cosseno θ. VB vezes cosseno θ. O que ele quer saber é o VA, a expressão para VA. Quer dizer, vamos voltar na questão rapidinho para ter uma ideia do que eu estou querendo falar para vocês. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ele colocou que ele quer, na verdade, que você encontre a velocidade escalar, módulo da velocidade VA, da escada quando forma um θ. Quer dizer, eu tenho que usar referenciais que tem aqui. Quais são as referenciais que ele me deu? Primeiro, a velocidade VB. Segundo, o ângulo θ. Então eu tenho que achar uma expressão para VA em função do que ele forneceu para mim, desse VB, eu vou achar em módulo, tá? E o ângulo θ. Então eu tenho que achar uma expressão com o VB e o ângulo θ. Tudo bem? Então eu vou voltar lá para finalizar a questão então. Então vamos lá, olha aqui, ó. Então vai ficar o VA pode ser o VB vezes, olha só, cosseno do ângulo θ sobre o seno do ângulo θ. Isso aqui é cosseno sobre seno é a cotangente do ângulo θ. E essa é a resposta que eu vou ter para o comando da questão. Eu achei uma expressão para a velocidade do ponto A em função do VB, que tem módulo constante, e o ângulo θ que vai variando à medida que a escada vai caindo. Tudo bem até aí? Bem, agora vamos a essa questão aqui também de cinemática vetorial, uma questão bem legal também. Não tem uma figura para ajudar na interpretação do contexto que o enunciado traz, tá? Então a gente tem que ter uma certa abstração para poder entender o contexto aqui e montar uma figura, desenhar um contexto, uma figura, para depois modelar e resolver, tá bom? Então vamos lá. A questão fala o seguinte: uma pessoa de altura h minúsculo, hzinho, tá? Caminha com uma velocidade v, velocidade vetorial v, de módulo constante, em uma sala onde existe uma lâmpada fixada a uma altura h maiúsculo, hzão, onde esse h maiúsculo é menor que o h minúsculo, tá? Quer dizer, a lâmpada está num lugar situado mais alto do que a pessoa, tá? Determine a velocidade da sombra da cabeça da pessoa projetada no chão, tá? Então ele quer saber, na verdade, se uma pessoa caminha com a velocidade v, com que velocidade a sombra projetada da cabeça daquela pessoa vai estar caminhando, né, nessa mesma situação. Tudo bem até aí? Bem, agora aqui eu botei um desenho, tá? Coloquei a lâmpada aqui a uma altura H maiúsculo, uma pessoa que está caminhando com uma altura H minúsculo, tá? E aqui eu coloquei uma sombra projetada, essa parte que é a parte de sombra, tá? Aqui seria a velocidade, quer dizer, seria a sombra da cabeça daquela pessoa bem aqui, tá? Repara que em termos vetoriais eu botei um vetor V para a pessoa andando com um certo módulo. Eu botei um módulo bem maior, tá? Sensivelmente maior, da sombra. Por quê? Porque quando a pessoa está bem embaixo da lâmpada, por exemplo, a sombra é projetada embaixo. À medida que ela vai andando para frente, a sombra já está na frente da pessoa. Então a sombra está andando um espaço maior. Quer dizer, em termos práticos, se a pessoa começou aqui, bem embaixo da lâmpada, tá? E ela agora está aqui, a pessoa andou, ela se deslocou isso aqui, enquanto a sombra deslocou isso aqui, no mesmo intervalo de tempo. Então é natural que eu coloque o vetor
da velocidade, que representa a velocidade da pessoa com um módulo menor do que o vetor que representa a velocidade dessa ponta da cabeça, a sombra, né, da ponta da cabeça da pessoa. Tudo bem até aí? Bem, agora nós vamos modelar isso aqui. Eu dei nomes a esses pontos aqui, A, B, C, D e E, para mostrar que tem dois triângulos aqui semelhantes. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBE. Esse ângulo aqui é um ângulo comum tanto ao triângulo maior ABC e ao triângulo menor DBE. E esse ângulo alfa aqui, que é igual a esse aqui, porque eles são ângulos correspondentes, porque são segmentos paralelos cortados por uma transversal. Então eu tenho, na verdade, dois triângulos semelhantes. Tá? Aqui eu coloquei de C até E a distância percorrida pela pessoa, tá? Em um determinado instante. Tá? De C até B, o espaço percorrido pela sombra. Tá? E de E até B, o quanto que a sombra percorre a mais do que a pessoa naquele mesmo intervalo de tempo. Seria o ΔS da sombra menos ΔS, que seria o ΔS da pessoa. Aqui, ΔS da sombra da pessoa. Na verdade, isso aqui é uma ótica um pouco mais geométrica da coisa. Tá? Fazendo a relação de semelhança, eu posso falar que esse ΔS da sombra está para a altura H da lâmpada em relação ao triângulo ABC, assim como esse ΔS da sombra menos o ΔS da pessoa, que é esse segmento aqui, está para a altura Hzinho da pessoa. Tá? E eu fiz uma situação que vai muito ao encontro, não quero falar ainda sobre derivada. Tá? Ele fala o tempo todo na questão que a velocidade da pessoa é constante. Então estou pegando aqui esse ΔS da sombra e o da pessoa, dividindo dos dois lados. Primeiro, matematicamente, não tem nenhum problema dividir nos dois numeradores por ΔT, um certo intervalo de tempo. Para qualquer intervalo de tempo que eu pegue em relação a essa sombra, eu vou ter a mesma velocidade, porque a velocidade é constante. Tá? Mas isso aqui já é uma prévia para situações que vamos falar em outras questões, que dá uma introdução para uma derivada. Se eu derivar o espaço em relação ao tempo, eu vou ter a velocidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá? O fato é que uma taxa de relação de espaço por tempo é a velocidade. Aqui seria a variação do espaço da sombra por tempo, é a velocidade da sombra. Aqui eu abri essa subtração aqui. Espaço da sombra por tempo vai ser o quê? Também a velocidade da sombra. Espaço da pessoa por tempo é a velocidade da pessoa. Então daqui eu pulei para cá. Então o espaço que percorreu a sombra naquele momento que eu estou analisando, tá? Por tempo dá para mim a velocidade da sombra. Aqui também a velocidade da sombra. E aqui eu tenho o espaço percorrido pela pessoa naquele mesmo intervalo de tempo, é a velocidade da pessoa. Tá? Bom, multiplicando na proporção aqui, eu vou ter aqui velocidade da sombra vezes h, menos velocidade da pessoa vezes h maiúsculo, é igual a velocidade da sombra vezes hzinho. Tá? Eu isolei a velocidade da sombra e coloquei em evidência, porque ele quer a velocidade da sombra da ponta da cabeça. Não é isso? Então está aqui. Bom, fazendo essa equação aqui, isolando agora sim a velocidade da sombra, eu tenho a velocidade da sombra sendo a velocidade da pessoa vezes a altura da lâmpada sobre a diferença entre a altura da lâmpada e a altura da pessoa. E a questão termina por aqui. Tá ok? Bem, hoje a gente fica por aqui, terminando com essa noção, essas questões que envolvem uma cinemática vetorial um pouco mais rebuscadas. Depois a gente volta fazendo umas questões mais sofisticadas. Tá ok? Um abraço, tudo de bom.